Programa Fala Mais. Um oferecimento Hotel Trip. O Outubro Rosa é conhecido em todo o mundo e o Lacinho Rosa representa a luta contra o câncer de mama. Todas as ações deste movimento popular, que surgiu em 1990 na primeira corrida pela cura em Nova York, estão direcionadas à conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce. E qualquer problema que possa aparecer é motivo de muita preocupação para todas as mulheres. No Brasil e em muitos outros países, o câncer de mama é considerado problema de saúde pública. E as mulheres que apresentam essa doença precisam enfrentar bravamente, além dos problemas físicos, uma série de outras dificuldades. Isso devido ao impacto que o câncer de mama traz para a vida da paciente, envolvendo a família, os amigos e também a vida social. E o Fala Mais foi buscar informações com o oncologista Dr. Adilson Fácil para esclarecer as principais preocupações das mulheres referentes ao câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele é uma doença que acomete mulheres em praticamente todas as faixas etárias, geralmente acima de 20, 25 anos, a gente já tem casos de câncer de mama, é muito raro ser antes dessa idade, e ele se caracteriza por uma proliferação do tecido mamário, principalmente das glândulas da mama, de uma maneira desordenada. Então essas células começam a crescer e formam aqueles nódulos, e se não se faz o diagnóstico precoce, ele forma um tumor e pode crescer e ocupar toda a mama e depois, num segundo momento, ir para outros locais do organismo. Então, não existe uma causa definida, né? A gente sabe que é uma doença de origem genética, é uma alteração genética, que é aquele código genético que todas as células do nosso organismo têm. Ele sofre uma mutação e começa então a ter esse desenvolvimento desordenado. Ele começa a crescer sem um freio e é onde vai formando esses nódulos e esses tumores. Então, nós precisamos fazer uma diferenciação do que é genético e o que é hereditário, né? O câncer, todo câncer é de origem genética, porque ele é uma alteração dos genes da célula que sofrem essas mutações e desenvolvem a doença. Alguns desses cânceres, e o câncer de mama também, uma porcentagem menor até, é de origem hereditária. Então, pessoas, né, mulheres que têm os ascendentes, ou seja, a mãe ou alguma tia materna, ou uma avó que teve um câncer de mama, eles têm uma tendência ou um risco maior de desenvolver a doença, principalmente se essa pessoa assim, da família desenvolve o câncer de mama antes dos 50 anos. Então, a pessoa tem uma tendência maior, um risco maior de desenvolver a doença. Sim, a
gente pode diminuir bastante o risco, não só do câncer de mama, que a gente está falando hoje aqui, mas várias outras doenças com isso que você citou, que são os estilos de vida saudável. A obesidade a gente sabe que está associado a uma tendência maior a desenvolver o câncer de mama, né? Mas os exercícios, a alimentação, né? Uma alimentação mais rica em produtos naturais, verduras, frutas, é muito saudável, né? E evita, assim, diminui bastante o risco dessas pessoas desenvolverem essa doença. Essa dificuldade de falar o nome da doença, muitas pessoas, isso ainda é um tabu que existem na atualidade. E a alimentação, hoje, assim, já existem muitas pesquisas mostrando que os elementos dos alimentos, né, eles agem como protetores das células do organismo. Quando eles são utilizados numa frequência adequada, numa quantidade adequada, são chamados alimentos que são antioxidantes, acho que é uma palavra que muitas pessoas já conhecem. Eles diminuem sim a chance de desenvolvimento não só do câncer, mas de várias doenças, né? Hipertensão, diabetes, enfim, uma série de doenças a gente pode prevenir. Isso, assim, eu já tenho alguns anos aí de prática, né, na minha profissão, e a gente vê que de tempos em tempos surgem algumas dietas milagrosas, né? Aquelas dietas que prometem um desenvolvimento ou a interrupção do desenvolvimento de doenças, não só do câncer, mas de várias situações. E o tempo às vezes mostra que isso não é bem verdade, porque a coisa mais importante é você ter uma dieta equilibrada, né? Uma dieta em que você se alimenta com as quantidades adequadas de alimentos saudáveis, né? Então, por exemplo, a gordura, ela tem um papel deletério em diversas doenças. Então a gente não vai comer nenhuma gordura também, não podemos ser assim. Eu acho que uma dieta equilibrada, junto com nutrientes adequados, saudáveis, ela equilibra todo o organismo. Isso é favorável para o desenvolvimento, para o melhor resultado de qualquer tratamento e que interfere também na história natural da doença. Possivelmente alguns casos vão ser hereditários também. Mas além disso, o que é muito importante é fazer o diagnóstico precoce. Uma coisa é você detectar um nódulo quando ele tem meio centímetro a 1 centímetro. Hoje nós temos exames que podem detectar os tumores quando eles estão nesse tamanho. Quer dizer, meio centímetro é uma coisa relativamente não, é um tumor bem pequeno, né? E uma coisa é detectar nessa fase, outra coisa é você detectar quando ele já está invadindo a pele da mama ou invadindo a musculatura que está atrás da mama, que denota um tumor mais volumoso. Então, quanto maior o tumor, mais difícil de tratar. Capas e películas diferenciadas. Diversas caixas de som e fones de ouvido. Smart Balance. Acessórios para games e celulares. Assistência técnica em 1 hora. ConectCell, conectando você com o mundo. Olá, boa tarde, eu sou Bia Moretti, Face Beautifier, e falo aqui do Maria Haute Coiffure hoje sobre microblading. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma tendência que está tomando conta de todas as mulheres no Brasil. Esse ano passado, a gente teve uma procura muito grande para micropigmentação de sobrancelha. Então, nós do Maria trouxemos para vocês o que há de melhor em micropigmentação no mundo. Dentro da Academia Fibrows, nós trouxemos para vocês o microblading fio a fio.
Esse que vocês vão ver agora são os fios mais realistas que se pode conseguir com uma micropigmentação. Se você tem medo de que a sua micropigmentação fique muito marcada, parecendo uma maquiagem, com o microblading você não vai ter esse problema. Você vai continuar tendo uma sobrancelha natural. Ah, tudo bem, mas e quando eu fizer uma maquiagem? Não vai ter problema nenhum passar uma maquiagem em cima dela. Então você vai continuar podendo ter uma sobrancelha muito marcada nos dias de uma festa glamurosa e continuar tendo a sua sobrancelha perfeita no seu dia a dia. Falando agora sobre a prevenção do câncer de mama, ou diagnóstico precoce de câncer de mama, existe uma sequência que a gente recomenda para todas as mulheres, não só aquelas que estão com o risco aumentado. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o autoexame, né? O autoexame é o exame que a própria mulher, a própria pessoa faz nas suas mamas. E a gente recomenda isso como um dos fatores principais. Primeiro, para que a pessoa conheça as características do tecido da própria mama. Então ela sabe, assim, ela faz essa palpação regularmente. O ideal é que se faça aquelas mulheres que menstruam 5 a 10 dias depois de terminar a menstruação, porque nessa fase as mamas estão mais flácidas e é mais fácil de palpar. Então na hora do banho faz um ensaboamento da mama e se faz movimentos regulares de palpação. Então desliza a mão sobre a mama, o mamilo, a região da axila, né? Durante o banho, por exemplo, que está ensaboado, é uma coisa bem fácil de fazer. As mulheres que não menstruam, a gente faz uma regrinha que pode ser variável. Então, por exemplo, o dia do pagamento, escolhe um dia do mês, o dia 10, o dia do aniversário, para ter uma regularidade. Não precisa ficar palpando todo dia, porque daqui a pouco as pessoas ficam muito preocupadas e acabam achando coisas que são normais. Mas pelo menos uma vez por mês fazer essa palpação. Então tem a finalidade dela conhecer a sua mama, porque a mama ela não é totalmente irregular, ela tem algumas irregularidades que são normais. Então ela fazendo essa palpação, ela vai conhecendo, né? Vai identificando essas irregularidades e depois, se surgir alguma coisa diferente, ela vai ser a primeira pessoa a reconhecer e a detectar. Porém, isso só não é suficiente, não é? Porque a gente, né, com essa técnica do autoexame, a gente consegue detectar nódulos de, às vezes, 1 centímetro, tal, que já é um tamanho já significativo. Então aí a gente precisa dos exames auxiliares, né? Então esses exames auxiliares, um dos que tem uma eficácia muito boa, por exemplo, é a mamografia, né? A mamografia é um exame radiológico, é uma radiografia da mama, mas com uma técnica um pouco mais apurada para detectar pequenas lesões ou pequenas alterações. E aí, muitas vezes a gente detecta pequenas microcalcificações, que são pontos branquinhos que a gente detecta na mamografia e que já é um câncer inicial muitas vezes. Muitas vezes pode não ser nada, mas pela característica dessas microcalcificações, a gente pode já detectar um câncer inicial na fase que ele ainda nem é palpável, que é aquilo que eu disse anteriormente, que é o desejável. A gente pegá-lo, detectá-lo na fase mais precoce possível, né? Então essa mamografia geralmente ela tem uma eficácia melhor quando ela é feita depois da menopausa, porque após a menopausa a glândula mamária, onde produz o leite, né, ela se atrofia por conta da queda dos hormônios femininos e fica um componente mais gorduroso. Então dá um contraste melhor dessas pequenas lesões, essas pequenas alterações que podem corresponder a um câncer. Então geralmente ela tem uma eficácia melhor após a menopausa, né? E na pré-menopausa, ou seja, aquelas mulheres que ainda menstruam,
elas têm as glândulas ainda desenvolvidas, né, as glândulas que produzem o leite ainda desenvolvidas, e um exame também muito bom é o ultrassom das mamas, né, a ecografia de mama que a gente fala. Então, com esses dois exames, claro que pode ser feita a mamografia antes da menopausa, como também pode ser feito o ultrassom depois da menopausa, né? E geralmente a gente acaba, em alguns casos, pedindo os dois exames porque eles se complementam, né? Às vezes você pode não detectar com ultrassom e detecta com a mamografia, é o melhor. Então, quando se fica com dúvida, a gente acaba pedindo os dois ou dando preferência para um ou para outro. Ela pode amamentar. Geralmente, assim, a gente tem visto casos muito de pessoas novas que têm um câncer de mama, né? E muito desse tratamento a gente faz pensando na possibilidade dessas mulheres virem a ter filhos, a serem mães, né? Então, existe um risco aumentado? Existe, porém, é uma situação que é perfeitamente possível, tomando-se alguns cuidados, fazendo-se uma vigilância um pouco melhor. Olá, eu sou a Brenda Salermo, apresentadora do quadro Bren Dicas, e a dica que eu vou trazer hoje para vocês é dica de maquiagem. Que mulher não ama ficar bem maquiada, se sentir mais bonita com os truques, com a inteligência que isso traz para a nossa vida? E hoje a dica vai ser daquela técnica que a Kim Kardashian adora, chama Contouring and Highlighting, que quer dizer o contorno, onde você deixa uma parte mais escura e uma parte mais clara. A parte mais escura é para dar ângulo, você fica com o rosto mais anguloso, e a parte mais clara da maquiagem é para ressaltar os pontos positivos. Então você aparenta ser bem mais bonita, bem mais jovem. Se quiserem sugestões de tema, me mandem pelo meu Instagram, @BrendaSalermo. Eu fico por aqui e um beijo enorme! Uma batida muito forte na mama pode desenvolver o câncer? Então, isso a gente não tem uma evidência muito forte sobre isso. O que a gente sabe é que cicatrizes, né, se for um trauma muito intenso que leva uma lesão muito forte da mama e fica uma cicatriz, ele tem teoricamente uma tendência a desenvolver. Mas isso não está muito bem documentado assim na nossa literatura que a gente fala, né? E agora falando sobre os implantes de silicone nas mamas. Eles podem dificultar o diagnóstico? Isso depende muito. Eu acho que tem sido uma prática muito comum, né, na nossa sociedade hoje. Muitas mulheres preferem ter o implante mamário de silicone. Isso não é um problema muito grande para fazer a detecção precoce do câncer de mama. Só que ela precisa estar informada que ela precisa fazer um rastreamento, que a gente fala, da maneira correta. Por exemplo, se a mama era muito pequena e depois se coloca uma prótese, dependendo da posição que ela fica, se ela fica atrás do músculo ou na frente do músculo, não há problema em relação a isso. Porém, ele vai ter que fazer o exame correto e, obviamente, o radiologista ou o médico que estiver acompanhando vai perceber a presença da prótese e vai ter um outro olhar dessa mamografia, sabendo que ali está a prótese e que algumas imagens podem estar distorcidas. Então, hoje em dia, os radiologistas eles estão muito treinados, né, para fazer uma detecção dessa forma. Então, acho que hoje isso
passou a ser um problema menor a presença da prótese no caso do rastreamento do câncer de mama. E, inclusive, aí é uma indicação muito boa para a ressonância magnética de mama, né? Porque a maneira como é feita a ressonância magnética da mama, ela propicia, inclusive, a detecção de lesões muito pequenas num tecido que está um pouco alterado ali. A anatomia da mama fica um pouco alterada no caso da prótese, e nesse caso a ressonância magnética, eu não tinha citado antes, estou citando agora, ela é um exame muito bom para fazer essa detecção precoce desses pequenos nódulos de mama que podem corresponder a um câncer. Falando em nódulos, doutora, eles quando são benignos, podem se transformar em um câncer? Essa questão, assim, muitas moças, né, até uma idade de 25 anos, é muito comum, é relativamente comum essas pessoas terem esses nódulos mamários. E geralmente são fibroadenomas, são tumores benignos da mama. O que acontece é que fora dessa faixa etária também pode ter tumores benignos da mama, mas aí se precisa fazer uma análise muito mais acurada e ver que tipo de tecido está envolvido nesse nódulo. Alguns deles, quando existem atipias, ou seja, são células mais alteradas, vamos dizer assim, eles podem estar relacionados sim com um tumor de mama maligno depois. Então esses nódulos sempre têm a indicação de serem avaliados por um médico, né, através dos exames que eu já citei, e em seguida se fazer a retirada. Após, doutora Adilson, o diagnóstico do câncer de mama com a retirada parcial ou total da mama, qual a probabilidade do tumor não retornar? Geralmente a probabilidade dele não retornar na mama ou à distância. A gente tem que fazer uma primeira separação. Quanto menor o tumor, quando ele é detectado e tratado, menor é a chance dele se desenvolver à distância, que é a metástase que a gente fala. Então, quanto mais precocemente ele for tratado, menor a chance, né? Então, isso depende muito da característica do tumor, a fase onde que ele é detectado, e hoje a gente está partindo quase que para uma medicina personalizada, né? Porque antigamente a gente tirava o tumor, dizia, olha, é um câncer de mama, ele tinha um nome esquisito lá, que a gente classificava do ponto de vista patológico e pronto. Hoje não, hoje a gente faz uma pesquisa genética com esses tumores e se identifica aí, dá para ter uma ideia muito próxima do real da agressividade do tumor, de como ele vai se comportar. Claro que a gente não acerta 100%, mas a gente tem uma ideia melhor quando, às vezes, tumores iniciais que a gente pode só fazer um tratamento local ou hormonioterapia, e aqueles, às vezes, tumores locais pequenos que a gente precisa fazer um tratamento um pouco mais agressivo, mais importante, porque a gente consegue hoje identificar essas alterações genéticas que nos dão essa dica aí de como proceder no tratamento, justamente para evitar o retorno da doença. Vou fazer uma pergunta que eu acho até delicada. Quando há metástase, a situação é muito grave, né? Sem dúvida, porque já mostra que a doença saiu do sítio primário, que seria a mama, e já foi para um outro lugar. Então, a gente trata essa paciente agora como uma doença disseminada. Então, o tratamento ele não pode ser mais local, ele precisa visar também combater essas células tumorais onde quer que elas estejam, né? Em outros locais, outros órgãos. Qual a incidência do câncer de mama em homens? De todos os cânceres de mama, mais ou menos de 1 a 2% ocorrem em homens. Mais ou menos é isso que a gente tem de dados científicos. E a situação toda da doença é muito parecida ou não é nada parecida com a mulher? Muito parecida, a gente trata praticamente da mesma forma. A única diferença é que às vezes os homens não estão acostumados a fazer esse rastreamento, a se autoexaminar ou dar alguma importância quando surge um nódulo ou algum caroço na mama. O tecido mamário do homem, obviamente, é menor, então muitas vezes quando chega para o médico ele já está numa forma um pouco mais avançada.
Então também fica aqui a dica para os homens que perceberem algum nódulo, alguma alteração no mamilo ou na mama, que procurem ajuda, porque isso pode corresponder. É raro, mas quando acontece é 100% para aquela pessoa, né? Doutor, o uso contínuo de aparelhos celulares tem alguma relação com o câncer ou não? Olha, essa é uma pergunta comum, muita gente tem essa dúvida. Não existe uma relação muito bem estabelecida ainda sobre o uso de aparelhos celulares e câncer de maneira geral. Algum tempo saiu alguma informação, assim, inclusive na mídia, mas aparentemente isso não se confirmou com estudos bem controlados. O câncer de mama tem cura? O câncer de mama tem cura. O que precisamos é pegá-lo numa fase bem inicial. Então acho que esse é o grande apelo que eu faço a todo mundo que estiver nos ouvindo, né? Façam o autoexame, tendo dúvida, procurem os seus médicos, façam esses exames regulares, né? Porque aí a gente ganha a batalha. A qualidade das respostas e do conhecimento do Dr. Adilson Fácio contribuiu plenamente sobre a compreensão de um importante tema de saúde pública, o câncer de mama. Por isso é fundamental que homens e mulheres tenham conhecimento sobre a doença.